Começa agora o podcast Quem Lê, Quem Escreve, produzido e apresentado por Djair Galvão. E aí, pessoal, dando aquele feliz ano novo atrasado para todo mundo, mas é porque este é o primeiro podcast que eu estou gravando em 2024, depois da passagem do ano, do Natal, toda aquela coisa. Eu gravei os podcasts do ano passado e foi muito legal, muito bem. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu estou vivendo, uma experiência pessoal. Na verdade, eu estou revivendo, mas de outra maneira, em outra fase da vida, né? Que se trata de ter voltado a usar com regularidade o transporte público aqui na cidade de São Paulo, principalmente o metrô de São Paulo e, vez por outra, também o ônibus, né, para ir trabalhar e para ir e voltar do trabalho. Olha, essa experiência ela tem vários valores embutidos, várias coisas, né, que eu posso compartilhar com vocês. A primeira é a seguinte, que muita gente faz parte do transporte público. O metrô transporta mais de 3 milhões de passageiros só na cidade de São Paulo todos os dias, né? Então é um metrô extremamente eficiente, limpo. Eu gosto do metrô de São Paulo, sempre gostei. Eu apenas há pelo menos 2 décadas não fazia uso regular do transporte metropolitano, no caso, que é chamado de metrô aqui no Brasil. E esse de São Paulo realmente ele surpreende quando você faz a comparação. A gente, quando tem oportunidade de viajar para fora do Brasil, eu tive essa oportunidade não tantas vezes, mas algumas vezes, a gente faz aquele comparativo. Poxa, lá no Brasil é isso. Ou então a gente ouve falar de colegas que já foram, né, a Nova York, vários lugares da Europa, aqui na América Latina, etc. Então, comparando, aí eu fiz esse comparativo também, né? Então, comparando o metrô de São Paulo, dos que eu conheci fora do Brasil, é um dos mais eficientes, um dos mais interessantes, mais bem cuidados e mais bem estruturados. Não só, claro, não dá para comparar às vezes com pequenos lugares. Por exemplo, se você vai a Montevidéu, aqui perto onde eu estive algumas vezes, no Uruguai, não tem metrô na cidade. Então, a frota de ônibus é muito antiga, quem já foi lá vê, mas é uma cidade pequena, né? Uma cidade com população pequena, a cidade toda tem 2 milhões e poucos mil habitantes, enfim. São Paulo é uma região metropolitana com mais de 20 milhões de habitantes, mas a capital tem mais de 12 milhões de habitantes, né? Então, nos lugares que eu visitei, como eu disse, comparando, o metrô daqui é bem mais estruturado. Eu conheci o metrô de Barcelona, na Espanha, eu conheci o metrô de Madrid, na capital espanhola, conheci o metrô de Lisboa, achei muito bem interessante, muito mais bem estruturado, apesar de ser menor comparativamente ao metrô de Madrid. Eu achei o metrô de Lisboa bem estruturado também. É um metrô que não passa vergonha, uma linha, né? Uma linha bem servida até e bem organizada, limpa, bem estruturada, com horários bem definidos. E conheci o de Buenos Aires aqui na Argentina. Então, comparando, eu ainda continuo dizendo, o mais bem estruturado, o mais limpo, o mais, não necessariamente o mais pontual ou menos carregado, né? Porque o de São Paulo realmente é outro mundo de se pensar. Eu tenho o privilégio ainda de não trabalhar tão cedo da manhã, então não pegar as linhas muito cheias, mas o metrô de São Paulo no horário de pico é uma aventura. Eu já peguei muitas e muitas vezes durante muitos anos. Então, mas essa é a primeira parte do que eu estou compartilhando. A segunda parte ela diz respeito a um aprendizado e algumas curiosidades ao voltar para o transporte público, né? Diariamente. A primeira é você, na minha condição, no caso de escritor, de jornalista, você é um observador da cena, do cotidiano, né? Você está sempre pensando ali se isso aí vai dar uma crônica, se vai dar um conto, o que vai dar das coisas que você vai vendo. Então eu vou contar aqui rapidamente casos aleatórios, né?
dentro do metrô, que eu já presenciei, também no ônibus, e na rua aqui, quando você está saindo, eu levo 10 minutos a pé para a estação de metrô mais perto daqui da minha casa, aqui na região central de São Paulo. Então, o primeiro caso aleatório foi que eu vi 3 senhoras conversando numa dessas manhãs que eu peguei o metrô. Elas estavam vindo possivelmente do trabalho do pessoal que virou à noite, etc e tal, né? Então elas estavam conversando e uma delas disse que num determinado bairro a polícia deu uma batida lá na região e tentou prender 5 pessoas. 2 fugiram e 3 ficaram. Aí naquela vai e vem na conversa, uma delas perguntou para outra, mas fulano de tal, falou o nome de um rapaz, né? Ele foi preso, aí a moça falou, tá entre os presos. A outra falou, ele tá entre os presos. Aí ela virou assim e falou, ele é meu filho, esse que eu falei. Nossa, e as outras surpresas olhando para ela, ela falou, mas eu não quero saber dele, eu não vou falar com ele. Porque quando chegou na delegacia, ele foi tentar se defender, sei lá o quê, ele simplesmente disse que não tinha mãe. Então, ela, de forma muito crua, ela falou isso. Ela falou, e eu estou criando o filho dele, que é o meu neto, dou tudo para ele, sempre cuidei, sempre criei. Então, ponto final, ele não tem mais mãe, portanto a mãe desaparece. Simples assim, ela falou desse jeito. Tá? E as outras estupefatas, e eu mais ainda observando aquela cena. Então, são cenas e mais cenas que você vai vendo e ouvindo. Dá até uma coisa, uma amiga até me contou que a atriz Denise Fraga às vezes vai compor personagens, estudar, né? Personagens, ou mesmo por curiosidade, ela pega o transporte público e sai tentando ouvir as conversas, e ela diz que dá vontade de acompanhar a pessoa e descer lá no final, passar do ponto, sei lá, dependendo se for o ônibus, né? Ou passar da estação se for o trem, metrô, para ouvir o final daquela história, que é o que às vezes interessa. E então eu estava saindo de uma estação e eu vi um cara pegar o telefone, aí já me liguei na hora. Eu vi o cara pegar o telefone, o cara pegou e falou assim, então, dona fulana de tal, falando, aparentemente era a sogra, eu amo a sua filha, amo de verdade, a senhora não tem noção do quanto eu amo a sua filha, tal, coisa. Só que ela apronta demais, tá? E eu fiquei querendo ouvir, mas o cara foi desviando assim, eu falei, puxa, eu poderia, sei lá, inventar um motivo para continuar, seguir o caminho desse cara, porque eu queria saber o resultado dessa conversa dele com a sogra, né? Curioso demais, né? Fica de olho na vida alheia. Aí, ontem mesmo eu tive uma outra experiência curiosa aqui no metrô de São Paulo, né? Do nada, assim, e são figuras, fora as histórias dos vendedores ambulantes que tem no metrô, no trem e tal e coisa. Então, um senhor do nada, assim, um senhor que aparentava ter uns quase 80 anos, barba branca, grandona, assim, ele do nada, dentro do vagão, ele deu não sei quantos pulos, vários pulos, e falou, aqui não é criança, aqui não é jovem, aqui é velho, mas eu sou igual uma criança. Todo mundo ficou olhando aquilo lá e falou, meu Deus, o que será que esse homem vai aprontar? E eu fiquei, né, falei, olhando minha estação que ia chegar, eu fiquei de olho naquilo lá, falei, poxa, eu quero saber o que esse homem vai falar. Ele simplesmente parou isso aí como se não tivesse acontecido nada, né, e pegou as sacolas, que ele estava com as 13 sacolas grandes assim na mão, pegou as sacolas como se não tivesse falado nada, como se não tivesse dito nada, não tivesse surpreendido ninguém. Ele simplesmente pegou as sacolas e desceu na mesma estação que eu desci. Eu saí até acompanhando, mas ele estava quietinho. Do jeito que ficou, ele continuou e tudo mais. Então são observações, né? É a segunda parte das observações. A terceira parte é que você começa a observar melhor a cidade, você começa a observar melhor as pessoas, você começa a prestar atenção mais no cotidiano da cidade, no dia a dia, né? Naquela coisa, eu até lembrei que às vezes eu no metrô eu estou cantando, ou às vezes para alguém eu falo, agora eu virei um cidadão comum, como o Belchior dizia naquela letra lá, né? Era um cidadão comum do tipo que se vê nas ruas. Aquela, claro que é uma brincadeira que eu estou dizendo, eu, por andar de carro ou por andar em outro transporte, eu nunca deixei de ser um cidadão comum, não me considero acima de ninguém. Mas é observar a cidade, seus personagens, as pessoas no seu dia a dia, né? E prestar mais atenção no cotidiano para alimentar as ideias de escritor, é ótimo isso aí, né? E também para alimentar o senso de humanidade, a empatia com as pessoas. Você vê as pessoas
muito cansadas, você vê as pessoas vindo de lugares distantes, pegando diferentes ou várias conduções, né? Enfim, então esse era um compartilhamento que eu queria fazer com vocês aí, compartilhar com vocês essa experiência. Está sendo muito interessante, está sendo rica, está criando um outro senso de visão da cidade, um senso de visão. Depois de muitos anos que eu voltei a usar o transporte público com regularidade, e está sendo muito proveitoso, e eu queria compartilhar isso com vocês, tá bom? Este é o podcast Quem Lê, Quem Escreve. Eu sou o Djair Galvão e deixo para todo mundo aquele tchau.